Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui de novo com a gente, tá? Dessa vez vamos dar continuidade aí à nossa playlist aí, na verdade, nosso assunto sobre ácidos. E dessa vez vamos falar do grau de ionização, tá? Olha, eu falei que nomenclatura de ânion seria o nosso penúltimo assunto, mas eu acho interessante abordar isso e eu vou ficar com consciência pesada se eu não falar e cair isso no vestibular. Tem que falar, porque cai, tá? Tem que falar. Então, vamos dar continuidade à nossa playlist. Espero que você curta essa aula. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal, tá? Sendo assim, você não perde nenhum conteúdo e garante a sua aprovação, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com o grau de ionização. Gente, o que é um grau de ionização? O grau de ionização se relaciona com a força dos ácidos. Isso é o que você precisa saber. Grau de ionização se relaciona com a força dos ácidos, tá? Grau de ionização se relaciona com a força dos ácidos. Você precisa saber isso. Ah, Rainan, então significa que grau de ionização é a força de um ácido? Não, não é, mas está relacionado. Grau de ionização é uma relação matemática. A gente vai conversar sobre isso logo, logo. Mas, só para você ter ideia do quanto esse tópico é tão importante, extremamente importante, eu já vou colocar uma questão atual, tá? Não desse ano, óbvio, mas que caiu na PUC em Minas. Caiu no ITA, caiu na FUVEST, caiu em várias outras faculdades da PUC, mas essa aqui diz claramente sobre esse tópico desta aula, tá? É muito importante que você saiba. Quer ver? Caiu lá numa parte da prova a relação entre grau de ionização e força de um ácido. Simplesmente isso, galera. Olha que baba você responder uma questão se você assiste essa aula. Muito simples, muito simples. O que a afirmativa dizia? Que quanto maior o grau de ionização, maior a força de um ácido. Gente, isso é verdade. Quanto mais íons H+, eu jogo em solução, mais forte é a minha condução de corrente, eu tenho mais cargas livres, então sim, o ácido se torna mais forte. Então é justamente isso, você percebe o quão simples é e caiu na prova da PUC, cara. Caiu na PUC, meu amigo, 2016, 2017, se eu não me engano, caiu, cara. Era só você falar o seguinte, que quanto maior o grau de ionização, que a gente representa por alfa, maior é a força. Então vamos anotar isso, grava isso ó, no seu coraçãozinho, tá? Então olha lá, quanto maior o meu alfa, maior o grau de ionização, maior será a força do meu ácido, tá? Então ó, maior alfa, maior grau de ionização, maior força. Tranquilo? Era isso. Sabendo isso, já responde questão de prova. Maior alfa, maior força do ácido. Então, maior grau de ionização, maior será a força de um ácido. Tranquilo? Então, vamos para o cálculo agora do nosso grau de ionização. Vamos para a nossa relação matemática. Ó, para calcular, é muito simples. Muito simples. Esse alfa, esse grau de ionização, aqui, ó. Então perceba que o nosso alfa é o nosso grau de ionização, é uma relação matemática que pega o número de moléculas ionizadas, que fica sobre, ou seja, dividido, tá, pelo número de moléculas dissolvidas. Basicamente, você está fazendo essa relação com base no quanto de moléculas você ioniza das totais. Como assim? Ó, vou te dar um exemplo, tá? Ó, imagine aqui um becker em que eu coloco 100 moléculas de HCl. HCl é um ácido aí não oxigenado e eu estou colocando 100 moléculas de HCl, tá? 100. Numa solução, que não me interessa o volume, e eu percebi que dessas 100, 92 moléculas foram ionizadas. Como assim, Rainan? Ué, lembra da equação de ionização do HCl? Quando você coloca HCl em água, ele libera íon H+, tá? Mais o ânion cloreto. Não é isso que acontece? 92 moléculas
92 moléculas foram ionizadas. Dá 100. Então, se 92 moléculas foram ionizadas, e eu coloquei 100, significa que eu tenho 8 moléculas que ainda estão não ionizadas. Tranquilo? Então, como que fica o meu alfa aqui? Ó? Como que eu posso expressar, tá, a minha relação matemática do grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas. Nesse caso, 92, né? 92 moléculas sofreram ionização. Então, olha lá, ó, 92 moléculas sofreram ionização. De quantas, Rainan? Quantas que eu coloquei? 100. Número de moléculas dissolvidas. 100. Bom, quanto que dá esse alfa? Dá 92%. Ou seja, o grau de ionização do ácido clorídrico, nesse caso, foi de 92%. Ficou claro a aplicação desse grau de ionização? Muito simples, né? Mas, lembra que eu falei agora, de pouco, que o grau de ionização se relaciona com a força de um ácido? É justamente isso. Nós podemos classificar um ácido segundo o grau de ionização. Nós podemos classificar um ácido segundo o grau de ionização. Ó, eu só coloquei aqui, isso aqui infelizmente você precisa decorar, tá? Ácidos fortes, ou seja, aqueles ácidos que se ionizam muito, como é o caso do HCl, o ácido clorídrico, tá? Ácidos fortes possuem um alfa, um grau de ionização maior ou igual que 50%. Então, olha esse exemplo aqui. O grau de ionização do ácido clorídrico foi de 92%, que é muito superior a 50%. Portanto, nós podemos afirmar que o ácido clorídrico ele é um ácido forte, tudo bem? Inclusive, quando eu falei das forças, né, da força dos ácidos, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu falei, gente, HCl, tá? Vou anotar aqui. Os ácidos fortes, sempre que eu falei para você decorar, é HCl, HBr e HI, né? Há ácidos que são moderados, aí era o ácido fluorídrico, né? E tinha os ácidos fracos, ácido cianídrico e tal. Então, o que eu quero que fique claro, que ácidos fortes possuem grau de ionização maior de 50%. Então, se eu pego HCl, HBr, HI, qualquer um desses ácidos, em solução aquosa, obviamente, tem um grau de ionização superior a 50%. Então, se eu coloco 100 moléculas, mais da metade são ionizadas. Se eu coloco 200 moléculas, mais da metade são ionizadas. Tá? No mínimo é metade. No mínimo é metade. Ficou claro isso? No mínimo. Então, ou seja, coloquei lá 400 moléculas. Um número superior ou igual a 200 foram ionizadas. Tá? Ácidos que são semifortes. Ó, ácidos semifortes significa que o grau de ionização é menor que 50%. Você concorda, né? Porque se for igual ou maior, ele seria forte. Então, obviamente, tem que ser menor que 50%. Então, o alfa ele é menor que 50%. Mas o grau de ionização de um ácido semiforte é um pouco maior do que 5%. Por quê? Porque se o alfa for menor ou igual a 5%, você tem um ácido fraco. Vamos sintetizar isso de uma forma simples? Ácidos fortes possuem um grau de ionização superior ou igual a 50%. Ácido fraco tem um grau de ionização menor ou igual a 5%. Então, um ácido semi-forte tem que estar entre esses dois, entre 50% e 5%. Tudo bem? Gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha ficado claro e espero também ter contribuído com os seus estudos. Muito obrigado e até a próxima.